Estamos de volta com o programa de carrinho e vamos então para a entrevista da semana. O Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos Esportivos, CIES em inglês, localizado na Suíça, no final do ano de 2020, comprovou que o Brasil é a nação que mais exporta atletas. Atualmente são cerca de 1.200 jogadores em atividade em outros países. Ou seja, a gente ouve muito falar de ciclano, fulano, o jogador mais rodado, aquele cara que passa por equipes conhecidas, que está em atividade e circulando. Mas é um número muito pequeno perto do que realmente tem de atletas. E como tem atleta bom que a gente por vezes passa muito tempo e aí lá depois de um certo período, olha, tem um jogador que começa a aparecer num time grande e já passa uma certa idade e aí a gente identifica que é porque andou por outros centros. Aqui no Rio Grande do Sul, Pedro e Jeromel que o digam, não é, gente? Portanto, pensando nisso, a gente vasculhou o mercado futebolístico e achou um taquarense, um super cidadão, um cara do bem, de 32 anos, um zagueiro, olha aí, quem gosta de zagueiro, quem precisa de zagueiro, que está aí há cerca de 9 anos jogando no futebol japonês. Nossa, quanta história boa ele vai ter para contar da cultura, dos ensinamentos, das vivências no Japão. Está aqui comigo, zagueiro de futebol, jogador, Luiz Paulo, de 32 anos, grande back. Que prazer, Luiz Paulo, taquarense. Muito legal te ter aqui no programa de carrinho de hoje, Luiz. Olá, Cassiano. O prazer é todo meu de estar aí participando seu programa aí, programa de carrinho. Muito feliz em poder participar e a gente bater um papo bacana aí, a gente poder mostrar um pouco aí da cultura de fora aí. Tamo junto aí. E para início de conversa, para aquele ouvinte que está te conhecendo pela primeira vez hoje, nunca acompanhou tu jogando, até porque tu tem poucas histórias aqui no futebol brasileiro, passou boa parte do tempo fora. Te apresenta aí para a galera, como que tu decidiu ser jogador de futebol, era um sonho, como que foram as primeiras oportunidades e o que aconteceu aí nesses anos de carreira até o presente momento. Olá, pessoal, meu nome é Luiz Paulo da Silva, natural de Taquara. Então, Cassiano, influência com certeza vem de casa, né? Meu pai sempre jogou futebol, não conseguiu ser profissional, né? Porque sempre tem aquela, né? Temos muitos bons jogadores aqui, mas um tempo atrás era muito difícil, né? Precisava de alguém, né? Para dar aquele incentivo, aquela força, né? Então, mas no início, o meu início foi logo nas categorias de base aqui, né? Do Rio Grande do Sul. O primeiro time que eu acabei indo, né? Foi o Grêmio, na base, né? 2006. Logo no ano seguinte eu já acabei tendo a oportunidade de ir para o Internacional de Porto Alegre, 2007, participar, né, dos juniores. E o outro próximo ano eu fui para o São José de Porto Alegre. E o outro ano eu acabei ficando inativo. Logo em 2010 eu apareceu a oportunidade de eu ir para o Paraná, né, no Home Sport Bucarana, onde grandes coisas aconteceram, né, um clube pequeno do interior de Paraná, mas pude fazer bons campeonatos lá, né, tivemos acesso e tudo mais, e deu para fazer bons campeonatos, um bom paranaense. Então acabei conhecendo um outro pessoal que acabou me fazendo convite, né, vieram me olhar lá do Japão. Fizeram o convite perguntando se eu gostaria de ir para o Japão e tudo mais. De primeiro, claro, a gente um pouco assusta, né? Porque a gente já vem um lado família, saudade, a gente sabe que vai ficar praticamente, ou se não é meio ano, 6 meses, é um ano, né? Distante da família. Então, mas eu acabei
aceitando esse desafio, né? Conversei com a família, tudo. E desde então estou, né? Já vamos para meados de 8, 9 anos que eu estou no Japão. Então desde então é o país onde eu acabo, atualmente eu estou, né? Essa influência da família, ela é sempre muito marcante no início de uma carreira, não é? E não são raros os exemplos de pais que, porventura, não conseguem se profissionalizar, mas transmitem essa paixão, esse amor para os filhos, não é, Luiz? E tu diz ali que quando surgiu a possibilidade e a oportunidade de sair do país, em um primeiro momento tu te assustou, pois era uma cultura totalmente oposta e diferente à que tu vivia. E como que foi esses primeiros momentos de adaptação? Deu vontade de logo voltar? Tu ficou alguns meses lá e queria voltar? Ou foi fácil, ou foi tranquilo? Teve ajuda de pessoas, de brasileiros, seja de companheiros de time ou de moradores propriamente do local? Conta um pouquinho desse início lá do futebol japonês. Então, Cassiano, como eu comentei, né? De início que eu fiquei meio apreensivo foi mais a questão de como estar jogando no Brasil, né? Você pode a qualquer momento ir para casa, né? Visitar a família, ver os amigos, convites, né? Amigo convidar, vem numa festa, alguma coisa assim, no churrasco, né? Então, nós gaúchos, né? Gostamos, né? Então, mas eu vou te dizer que em relação à adaptação foi bem tranquilo, assim. Eu, graças a Deus, desde a época da base, assim, eu sempre me adaptei bem, seja em alojamento, seja em moradia de jogadores, assim, eu sempre me adaptei bem, claro, que é uma outra realidade, né? Estar no Japão. Então eu já tinha tido alguns contatos, assim, de alguns jogadores que eu conhecia que tinham ido para pegar um feedback, né? Claro que tem os seus pós e contras, né? Uns falam que não gostaram muito, outros gostaram bastante, uns queriam voltar até, né? Então, mas nada melhor que você mesmo, né? Se pôr à prova e você tirar suas conclusões, né? Do lugar e tudo, então. Mas para te falar que eu acho que a maior, talvez o maior desafio realmente foi a parte da saudade, assim. Realmente, minha família é muito grande, né? Um apego com meus familiares, tudo mais, há muitos amigos, né? Então, essa parte realmente, nos primeiros momentos, é tranquilo. Eu tava preocupado, era mais com alimentação, né? Com comida e tudo mais, mas também é muito tranquilo. Só você estando mesmo, tendo contato, as pessoas falam, não, tem de tudo, tranquilo. É bem tranquilo em relação a isso, né? E é mais em relação mesmo a saudade, que não é nos primeiros momentos, mas depois, chega meio do ano, você sente uma saudade, assim, tremenda, assim, do pessoal, assim, você sente que o pessoal também tá com saudade de você, sabe? Mas você tem um contrato, você precisa cumprir, né? Até até o final do ano, né? E dentro de campo, quais são as tuas características de zagueiro? E como que foi essa transição? O que que tu notou de diferença do que tu jogava e do que tu tinha de companheiros, de estilo de jogo, de futebol no Paraná, por exemplo, onde tu já teve experiências de profissional? Pode também citar a base aqui no Rio Grande do Sul para o futebol lá do Japão. Quais as grandes diferenças de jogo que tu notou? Tu, quando chegou no Japão, por exemplo, tu é um cara alto, não é? Quanto tu mede? Tu te prevaleceu muito pela questão física, tu jogou em times em que os jogadores são o que é uma marca do futebol japonês, velocidade, velozes, mais baixinhos. Como que foi essa mudança de jogo daqui para lá e quais as tuas características dentro de campo? Então, Cassiano, acredito que uma das características, né, minha, né, por ser rápido, acabou me ajudando muito, né, na minha adaptação no Japão, né? Apesar de eu ser um cara alto, né, eu tenho 1,90 m, acabou ajudando muito no modo, né, que o japonês tem um futebol rápido, né?
rápido e técnico, então eu acho que eu somei algumas das minhas características também. Por ser rápido, ser um jogador, ser um zagueiro técnico e tem mais características do lado da força, né, no cabeceio, então me ajudaram bastante em relação a isso, né? E acabou ajudando na minha adaptação, claro. Teve o modo do futebol japonês, que é taticamente eles são muito, como eu posso dizer, muito certos, né, taticamente. Ele é um futebol, nós temos o futebol a parte mais individual, em muitos grupos, né, onde dois, três jogadores resolvem. No Japão, às vezes um grupo unido, completo, taticamente bem postado, né, faz muita diferença, né. Bem que evoluiu muito, né, o futebol japonês tem evoluído muito, tem jogadores que estão fazendo muita diferença no individual, né. Mas acredito sim que as minhas características acabaram ajudando bastante, né, na minha adaptação de início lá no Japão. E claro, em alguns clubes eu consegui sobressair, né? Tem situações de bola parada, então a gente, às vezes, pela características, pela força, né? A gente acaba adaptando mais, a gente acaba sobressaindo em bola parada e tudo mais. E falando um pouquinho dos clubes em que tu atuou, quantos foram, particularidades de cada um, semelhanças, diferenças, qual equipe que tu está jogando agora e também o carinho do torcedor, pois apesar de tu não ter vivido muito o Brasil, tu como um amante do futebol desde sempre sabe como aqui o fanatismo é exacerbado da galera. O pessoal, ao mesmo tempo em que apoia, que está junto, cobra demais. E lá, como é que é? Há essa receptividade tão grande, a cobrança, como é a mídia, a imprensa lá? Conta um pouquinho esses bastidores aí e também aí as vivências, né, dos campeonatos que tu jogou, pois 8 para 9 anos em um mesmo território, em um mesmo país, é sinal que tu aprovou e que é querido pelas pessoas de lá, não é? Então, Cassiano, eu já passei por seis equipes no Japão, né? Onde foram Consadole Sapporo, Fukushima United, Mito Hollyhock, Totiga FC, Albirex Niigata e FC Gifu. E em relação à particularidade de cada um, posso te falar que o método, né, de trabalho do japonês não muda muito, né? Não muda muito o método. Tem alguns clubes até que o método é praticamente igual, né? Às vezes pega o treinador ou pega uma comissão técnica que trabalha da mesma forma ou a direção gosta daquela forma. Então teve clubes que eu repeti em relação ao método de trabalho, né? E as diferenças foram, claro, que eu joguei em times grandes já e joguei em times, ah, que posso dizer times pequenos, né? Joguei em times de primeira divisão, times de segunda divisão, joguei em times já de terceira divisão, né? Atualmente eu estou no Brasil, estou fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, onde ano passado eu tive algumas lesões, né? Então eu estou dando um tempo agora no Brasil, até vendo ah, qual é a minha situação, se eu vou voltar ou se eu vejo o mercado no Brasil também. Estamos estudando algumas das situações, né? Em relação à torcida, sim, cada vez mais o futebol do Japão está com um fanatismo incrível. Em relação ao apoio, é uma coisa incrível também. Eu gosto em relação ao apoio que eles dão. Uma crítica construtiva, talvez, um pouco mais de cobrança, né? Que eu gosto do futebol brasileiro, às vezes a cobrança com certeza muda, às vezes um time que está precisando de uma cobrança a mais, sem ser do lado de direção ou o próprio grupo ali, mas às vezes a torcida dá uma cobrança a mais, dá uma motivação a mais pro grupo, né? Então esse lado eu acho que deixa a desejar um pouco em relação à cobrança, né? Às vezes algumas equipes perdem e às vezes parece que está tudo bem ou alguma coisa assim, né? Mas então você comentou, né? Nossa, graças a Deus, todos os clubes que eu passei,
independente de ter jogado muitas partidas no ano ou não ter jogado, ou ter feito boas campanhas, eu consegui demonstrar as minhas características, consegui demonstrar que eu sou um cara, né, que gosta de trabalhar independente da situação, sempre trabalhar, né? O trabalho muitas vezes vence muito mais, né, do que o próprio só o talento, né? Você precisa estar sempre trabalhando, sempre se aprimorando, sempre evoluindo, sempre se atualizando, né? Porque cada vez mais o futebol se atualiza em matéria de preparação física e tudo mais, né? Então, eu posso dizer que o japonês me abraçou, né? Posso dizer que sim, às vezes, o próprio momento agora de eu não estar em clube, né? Eles perguntam que clube que eu vou, se eu vou voltar pro Japão, então foi uma coisa que acabou me, ah, como é que eu posso dizer? Que acabou me fazendo ficar no Japão, assim, foi o carinho do japonês por mim, assim, foi uma coisa realmente que me segurou por esse tempo todo também. Como você comentou, né, para ficar esse tempo todo, com certeza, às vezes tem algo a mais e eu posso dizer que essa parte do carinho do japonês comigo e tudo mais me fez, com certeza, pensar cada vez que acabava uma temporada, eu pensava em vir para o Brasil e procura para não ficar muito fora do mercado, né? Porque você fica no Japão, você fica fora do mercado do Brasil, né? Porque poucos clubes acabam te conhecendo, né? Então, para você voltar é um pouco complicado. Mas acabei ficando justamente também por essa parte do carinho, né? De cada clube que eu passei, né? O carinho da torcida pela recepção de cada lugar que eu fui. Pois é, eu quero tocar contigo em seguida nesse tema aí do mercado brasileiro, que o fato de tu ter ficado todo esse tempo longe te fez sair um pouco aí do horizonte, do foco. O pessoal acaba não te conhecendo aqui. Mas antes disso, me tira uma curiosidade. Como que é o nome do Zico lá no Japão? A gente sabe que ele é muito amado pelos japoneses, por tudo que ele fez pelo futebol do país, mas tu que é brasileiro também, que está lá, estava lá, ainda pode vir a retornar, conta como que é o Zico lá, como que as pessoas idealizam e enxergam o Zico. É a grande referência deles? Cara, em relação ao Zico, eu vou te falar que eu não imaginava, né? Até porque eu não acompanhava nem tão pouco futebol japonês na época que eu fui, né? E não sabia um pouco muito da história, né? Sabia, claro, das passagens do Zico, mas realmente não tinha noção. E quando eu cheguei no Japão, claro, todo clube que você vai, os jogadores não tão os mais novos, né? Mas os jogadores que estão mais experientes, ou o pessoal da comissão, até a própria direção, comenta Zico, Zico e tudo mais. Então, posso falar que o respeito, a gratidão que eles têm, porque o Zico revolucionou, na verdade, né? Revolucionou a moral que ele tem, assim, é uma coisa surreal, realmente. Até então tem o clube, né? Que o Kashima antes, muitas vezes, quando o Zico tá no Brasil, né? E às vezes dá a entender que vai ficar pelo Brasil, mas eles acabam precisando do Zico para mudar, às vezes, um pouco do projeto do clube. E outros clubes também procuram ele para ele dar uma ideia, dar alguma coisa que possa melhorar o desempenho das equipes, né, durante o campeonato, ainda mais as equipes da Joana, de primeira divisão. Então, posso dizer que a moral dele é realmente algo surreal, assim. Ele fez realmente por merecer, assim, o povo japonês adora, posso dizer que o povo japonês ama ele, assim, e ele também demonstra muita paixão pelo povo japonês, é muito respeito também, então é recíproco, né? Que bacana, que bacana. Estamos aqui conversando com Luiz Paulo, jogador de futebol, zagueiro, gaúcho, taquarense, muitos anos de futebol japonês, de 8 para 9 anos, muitas histórias, muitas experiências vividas e agora um futuro por se definir. Tu comenta a possibilidade do Brasil, possibilidade fora do país. Cara, ao longo dessa tua carreira, desses anos todos,
surgiram momentos que tu esteve nessa situação de sair do Japão e acabou optando pelo Japão? O mercado aqui do Brasil, especialmente do Rio Grande do Sul, já teve possibilidades, teria agora? Te agradaria, quem sabe, jogar um estadual, seja aqui no Rio Grande do Sul, seja fora, um campeonato de alguma das séries brasileiras, porque futebol tem particularidades que são apaixonantes. Eu citei na abertura um exemplo bem claro no Grêmio, que é o Pedro Jeromel, que não era praticamente conhecido aqui no Brasil, poucos sabiam dele e virou um dos maiores zagueiros da história do Grêmio, já perto dos 30 anos. Então, como que tu vê estar no Brasil? É algo que agora te anima mais ou ainda te balança poder ficar no Japão? Então, Cassiano, sim, com certeza. Tiveram vários momentos, né? Digo logo de início, no meu primeiro ano, assim. Até porque eu tava fazendo. Tinha feito um bom campeonato, né? Um bom campeonato paranaense, né? Na primeira divisão. E então tinha bastante de clubes, né? Que estavam interessados em até mesmo clubes da Série B, Série C. Então tinha alguns clubes que estavam interessados no meu trabalho, né? Então eu acabei optando por ir para o Japão. E durante o ano, claro, eu tive um ano de adaptação bem, como eu falei, as características, claro, que me ajudaram, mas a adaptação em si, ela é bem difícil na parte defensiva, né? Essa parte defensiva, assim, então eu tive problemas, tive lesões, até por a parte física que mudou muito, né? A minha parte física mudou bastante, eu baixei entre 4 a 5 quilos, assim, da forma que é o meu biotipo, assim, era muito mais forte, assim, eu baixei realmente para entrar nos padrões, né? E acredito que me ajudou muito, né? Anos depois, né? Então, sim. E olha, ainda eu sou bem balançado em relação a essa parte, assim. Eu acho que é por tudo que vem acontecendo, assim. Às vezes a gente pensa, não, eu acho que eu vou ficar pelo Brasil, que a gente fica mais perto da família, até por tudo que acontece, né? A questão da pandemia e tudo. Aí você longe, assim, é bem complicado. Mas tem um outro lado, né, do coração, de muito tempo eu estou lá, eu gosto muito daquele país, assim, posso te falar. Gosto muito, assim, bem tranquilo. Então, e nesse tempo, claro, não só no primeiro ano, mas nos outros anos, sim, apareceram. Ainda mais quando o jogador está bem, né? Quando o jogador está bem, o jogador está ativo, está com estatísticas boas, sempre aparece algo, né? Até para outro país, outros países, né? Ali, o próprio dito também pro lado da Ásia, né? Aparece propostas Coreia, ou seja, Tailândia ou China, então sempre às vezes aparece alguma coisa, né? Mas o jogador precisa estar bem, né? Que às vezes aparece coisas boas, né? Mas eu optei sempre pelo Japão, realmente pelo estilo do país, assim, tranquilo e as suas características, né? E financeiramente, jogar no Japão todos esses anos deu uma situação financeira melhor, uma independência que talvez aqui no Brasil tu não iria ter. Isso também compensou? E conta alguma história aí engraçada de bastidor que tu tenha vivido nesses anos. Tu conseguiu aprender facilmente a falar outra língua, pelo menos o inglês? Tu arranha alguma coisa, tu consegue te comunicar bem com os japoneses ou precisa ainda, ou precisou durante um período aí de intérprete? Conta alguma história inusitada que tu tenha passado ao longo desse tempo. Então, Cassiano, comentou do lado financeiro, isso com certeza no início foi uma situação importante porque eu não sei, eu não acompanho tanto nessa parte agora no Brasil, mas na época muitos dos clubes estavam com problema de salário atrasado, até mesmo clubes grandes, né? Então às vezes a gente fica meio assim, né? De passar por essa situação. E eu havia me informado que no Japão não existia isso. Eu fiquei pensando, será que não existe isso também no Japão, de clubes de salário atrasado?
e tudo mais, eu posso dizer, esse tempo todo que eu tô, cara, é uma coisa incrível de todos os clubes. Ainda não vi alguém falar sobre isso, né? Que os clubes sempre têm uma forma de pagamento, assim, essas coisas muito certas, né? Não acontece de jogador ter que processar clube, de ter que sair do clube, o clube devendo. Então, pô, é muito importante. Eu acredito que é muito importante, sim, para jogadores que têm família, filhos, né? Tem toda uma situação. Que a família às vezes depende muito do próprio atleta, né? Então essa parte é muito importante, né? E lá, então, eu acho que faz muita diferença assim, de muitos jogadores, independente dos que ganham salários baixos ou salários altos, então, mas sabe que vão receber certinho, né? E é muito importante, para mim, eu acho muito importante essa parte, né? E em relação à fala, né? Sim, consigo me virar bastante, assim, na parte do japonês, propriamente dito, eu posso dizer sempre, eu sempre digo pro japonês, eu entendo muito bem, eu entendo, né? Eu consigo escutar e entender muito o que estão falando, mas para você falar já é um pouco mais, às vezes acaba confundindo, trocando as palavras, até mesmo o japonês, quando tá aprendendo português, ele troca muitas palavras. Então, às vezes eu fico meio assim de trocar as palavras em algum lugar, né? Numa situação importante. O inglês dá uma arranhada, assim. E tava tentando lembrar até uma situação engraçada. Acontece muita situação engraçada, justamente essa, né? De às vezes o japonês às vezes pensa que eu não, por ter intérprete, né? Todos os clubes têm sempre um intérprete, né? Até hoje foram um clube que eu fui que não tinha intérprete, então eu tinha que me virar, né? Na verdade, os jogadores me ajudaram muito. E situação engraçada muitas vezes acontece no jogo, né? Porque sempre tem aquela conversa normal, né? Entre os japoneses, eles conversam e tudo, e nós, por ser estrangeiro, às vezes eles pensam, tá sem o intérprete aqui, seja numa bola parada, na hora da marcação. Só que eu tô entendendo o que eles estão falando. Um exemplo, ah, ah, vai no Paulão lá que eu vou fazer o bloqueio nele. Só que eu tô entendendo o que eles estão falando e eu me finjo de que não tô entendendo nada, né? Então, no momento eu consigo desviar de uma situação onde eles falam, às vezes, até pro árbitro, né? Se eu faço uma jogada mais dura, eles vão conversar com o árbitro, então eles pensam que eles conversando com o árbitro ali eu não tô entendendo nada, mas ali, às vezes, eu chamo o árbitro de cantinho e falo e dou meu desdobro com o meu japonês, e o árbitro, opa, às vezes até assusta, né? Então, para ficar uma situação de igual para igual, né? Então, acho que acaba sendo engraçado, porque eles às vezes pensam que a gente não tá entendendo, né? Então, tem jogadores, né? Sempre, todo lugar tem a malandragem, né? Então, eles usam da malandragem, né? Por exemplo, ser estrangeiro, conversar com o juiz, ou uma situação ali de bola parada, como eu comentei, pá, faz bloqueio nele, vai, você faz isso, segura assim. Então, eu tô entendendo o que estão falando, então eu consigo desviar dessas situações, né? Boa, boa. E por falar em arbitragem, cara, como que é a disciplina lá? O pessoal reclama tanto como aqui, ou não? Ou eles são mais comportados, respeitam as decisões dos árbitros? Tem VAR? Dá tanta confusão como aqui também? Tu tem acompanhado todas as polêmicas que o futebol brasileiro tem tido nos últimos anos? E como que é lá? Sim, com certeza, tenho acompanhado, ainda mais depois, né, do VAR sendo aplicado em todos os cantos, né? Então, com certeza, é uma situação que é polêmica, né, em muitas das rodas, né, de conversa, né, sobre futebol. Mas o futebol japonês, ele mudou muito, né? Ele era muito mais tranquilo antes, mais respeitoso, eu posso dizer, porque tem a cultura do Japão, né? Tem aquela do pessoal do mais velho, né? Claro, todos nós sempre respeitar os mais velhos, mas lá no Japão tem uma coisa que é muito além, né, do respeito pelos mais velhos, e até eles aplicam isso no futebol às vezes, né? Que tem o mais velho, né, que é o senpai que eles falam. Então, até mesmo na hora, quando eu cheguei no Japão, em treino, assim, até a hora de dar uma chegada mais firme, eles tiravam o pé, eu falei, tá, mas o que que tá acontecendo? E eu nunca fui dessa forma, né? Só que eles falavam, não, você por ser estrangeiro é tranquilo. E eu nem aí, eu desci a lenha, né? Não queria saber se era mais velho ou se era mais novo. Só que mudou muito, foi evoluindo, o tempo que eu tô lá, eu tô vendo, evoluindo. Hoje os mais jovens já, não digo que perderam respeito, só que sabem que ali dentro de campo é igual para igual, não tem essa, seja em treinamento que você precisa demonstrar, você precisa chegar firme, seja em jogo, você precisa
demonstrar, você precisa chegar junto, né? Não tem essa. Então, no início, era uma coisa que me incomodava muito isso, né? Os jogadores mais jovens tinham que tirar o pé no treino, tinham que, né, ir mais na maciota. Então, os jogadores mais velhos deitavam e rolavam. Só que até os mais experientes hoje estão sentindo a diferença, né? Então, até pelo Brasil. O Brasil não, que o Brasil, a molecada já subiu profissional e é lambreta, é tudo, vai pra cima, não respeita, né? Então, esse é o futebol. Claro, tem formas e formas de respeito, né? Mas eu acompanho, assim, muitas das polêmicas que acontecem em relação ao futebol brasileiro, assim, em relação a essas coisas, mas a gente sempre torce sempre pela evolução do futebol, não que eles tirem o brilho, né? O brilho, algumas situações às vezes tiram o brilho, né? Então acaba gerando bastante polêmica, né? O japonês ele tem uma cultura muito enraizada e é um povo muito educado. Tu sabe melhor do que ninguém, está vivendo todos esses anos aí. Mas o futebol também tem a sua própria linguagem, né? E conforme vai se universalizando cada vez mais, com pessoas de outros países cada vez mais se incorporando num universo como o japonês, as coisas vão ficando mais naturais, né? Esse jogo mais forte que no começo tu sentia falta de poder aplicar. Mas, Luiz, a gente está chegando ao final aí, perto do final do nosso papo, que passou rápido, passou ligeiro. A gente vai poder com certeza conversar em outras oportunidades novamente. Mas tu tem uma ideia, um planejamento aí de quando tu terá teu futuro decidido da equipe que tu vai jogar nessa temporada? E tu hoje tem 32 anos. Tu comenta que ano passado tu teve lesões, não conseguiu jogar muito, mas tu tá te preparando bem esse ano. Até quando tu planeja jogar futebol? Mais 3, 4, 5, 6 anos? Ou é algo que tu vai ver aí conforme as coisas forem acontecendo e deixando rolar? Então, Cassiano, hoje o planejamento de início, de momento agora, né? Aí eu fazer esse reforço, né? Que eu tive um desequilíbrio grande, né? Da parte de muscular e tudo mais, até por algumas lesões mais sérias que eu tive, né? Então, o jogador, às vezes, quando ele tem cirurgia, alguma coisa, ele sempre precisa estar se fortalecendo, né? E isso, claro, conta muito. Eu sou um jogador que estou com 32 anos, né? Eu fui para o Japão com 22 para 23 anos, né? Bem jovem. E hoje, com 32, claro, a gente pensa. Agora a gente acaba pensando, às vezes, mais futuramente. Lá atrás a gente não pensa muito e deixa rolar. Hoje, a princípio, esse trabalho que eu estou fazendo é já pensando em poder você se manter bem durante o ano, para você não ter lesões e tudo mais, né? E dentro desse período que eu vou passar, acredito, entre um mês, eu acho que talvez final de fevereiro eu consigo já ter uma noção mais ou menos, de volta ou se aparecer, porque tem um pessoal que cuida ah, de algumas coisas para mim, né? Então se aparecer dentro desse período assim, algo por aqui, então acredito que seria interessante, claro. Mas em relação a planejamento de tempo, eu nunca fui muito assim de dizer, posso dizer para você que eu nunca pensei, vou jogar até os 38, vou jogar até os 37, não sei te dizer, né? Eu acho que é mais deixar rolar, assim, eu gosto de estar em alto nível, esse eu posso te dizer a resposta, eu gosto de estar em alto nível, estar bem, é uma coisa o meu trabalho, eu amo o meu trabalho, né? Então, além de amar o meu trabalho, que eu gosto muito do que eu faço, então eu gosto de me sentir bem, sentir alto nível. E porque se for, eu acho que todo jogador acho que sente aquele momento que fala, opa, acho que vamos parar por aqui pra gente não se chatear com algo que a gente gosta, né? Então, se é algo que eu amo, eu não quero parar assim, triste, no caso. Eu quero parar bem, tranquilo. Então, não posso dizer quanto tempo, mas acredito que ainda posso jogar em alto nível aí por um tempinho, né? Eu consigo jogar em alto nível aí, não sei dizer o tempo, mas acredito que fazendo um bom trabalho aí,
Um trabalho aí tanto de fortalecimento, um trabalho físico, né? E aliado ao lugar que você tiver, né? Porque você estando num clube ou lugar que você se sente bem, tudo encaminha pro certo, né? Com certeza, com certeza. Cara, que legal ter tido a oportunidade de conversar contigo, de te entrevistar. Já há algum tempo eu vinha querendo te trazer aqui no programa. A gente fica muito feliz de ter tido essa possibilidade aí num período que tu está de férias, porque durante a temporada, durante as competições é complicado o cara sair do foco, não é, da competição, mas agora deu certo, esperamos aí que logo logo tu te coloque em uma equipe e quem sabe, fica a torcida para que seja no Brasil, para que assim a gente possa te acompanhar mais de perto e, e o torcedor brasileiro, especialmente aqui o torcedor gaúcho, te conhecer mais aí. As competições aqui têm total cobertura, as divisões, os estaduais. Tomara que dê certo. Mas se não, se for fora daqui também, a gente fica na torcida. Grande abraço, muito obrigado, Luiz, por ter aceito o convite, ter participado do programa e até uma próxima. Obrigado, Cassiano. Prazerzaço é todo meu. Nós já nos conhecemos aí, né? Há alguns anos. E agora podendo participar do seu trabalho aí, fico muito grato aí pelo convite. E uma próxima estou à disposição aí, né? A hora que quiser bater um papo aí, passar um pouco mais, né? Igual falou, o tempo passou tão rápido, né? Que às vezes a gente sempre tem, às vezes, algo mais, né? Alguma outra curiosidade, né? Às vezes o pessoal tem uma curiosidade de algo a mais, né? A gente pode passar, né? E em relação a clube, né? Com certeza. Eu tenho uma vontade muito grande de jogar perto da minha família, jogar perto dos amigos, né? Que não conseguem acompanhar, até às vezes pelo horário, é bem complicado, né? Então poder estar perto aqui é bem importante. Mas o futuro aí a Deus pertence, né? E vou procurar fazer a minha parte aí. E a hora que aparecer algo aí, está pronto, né? Independente, seja fora ou seja aqui, né? Um abraço aí pro pessoal que acompanha aí. Os parabéns, todo sucesso aí pro seu trabalho aí, pessoal do de carrinho aí. E tamo junto aí. Um abração. Valeu, abração. Este foi Luiz Paulo, jogador de futebol, zagueiro, gaúcho, taquarense aqui da cidade de Taquara. Jogou basicamente no futebol profissional no Paraná, no estado do Paraná. Foi para o futebol japonês, está lá de 8 a 9 anos já. E agora busca aí saber para onde vai. Não está definido seu futuro. Pode ser que continue lá, mas também tem uma grande possibilidade de, quem sabe, voltar para o Brasil e por que não jogar perto da gente, jogar no Rio Grande do Sul. Já pensou? É uma possibilidade.